Um pássaro voando em sua casa. Este é o significado espiritual e simbolismo. O que significa quando um pássaro voa para dentro de sua casa? Esta é uma pergunta que muitas pessoas se perguntam e há muitas respostas diferentes. Alguns acreditam que isso significa má sorte ou mesmo morte para a pessoa que mora na casa. Outros acreditam que é um presságio de que coisas boas virão para o proprietário. Neste artigo, exploraremos o que acontece quando um pássaro selvagem voa para dentro de sua casa, bem como algumas possíveis explicações de por que isso acontece. Qual é o significado de um pássaro entrando em sua casa? Há um grande número de superstições e significados associados aos pássaros. Isso só se torna mais evidente quando se trata de sua própria casa, especialmente o pássaro selvagem em um significado de casa. Em geral, os significados associados de um pássaro voando para dentro de sua casa não são bons. Um pássaro entrando em sua casa é considerado um sinal de má sorte. Acredita-se que seja o prenúncio de alguma desgraça iminente ou mais notícias que você receberá em breve. Na verdade, um pássaro entrando em sua casa pode preceder a pior notícia de todas, como a morte de um ente querido. Mitologias e superstições. Simbologistas podem associar esses fenômenos com mitologias e superstições de muitas culturas diferentes. Na Grécia Antiga, estava associado à chegada de mensagens ou visitações dos deuses. Nas culturas celtas, estava associado à morte ou à chegada iminente de boas ou más notícias. No cristianismo, muitas vezes era um sinal de prazer ou desagrado de Deus. Existem algumas variações dessa velha superstição. Por exemplo, certos tipos de pássaros em sua casa são considerados mais ameaçadores do que outros. Por exemplo, corvos e melros são considerados mensageiros da morte. Fique do lado seguro. O conselho geral é não permitir que os pássaros entrem em sua casa. Se você estiver cuidando de uma ave doente ou ferida, é melhor fazê-lo fora de casa. Da mesma forma, toda parafernália desnecessária relacionada a pássaros, como papel de parede decorado com pássaros, deve ser evitada, apenas para garantir. Numerosos indivíduos aceitaram que, como as aves podiam voar tão alto, rotineiramente voavam por todo o paraíso e, portanto, estavam firmemente associadas a Deus. Essa convicção moldou a premissa de, em um sentido real, muitas noções relacionadas com pássaros, algumas das quais ainda são seguidas até hoje. Um pássaro selvagem entrando em uma casa era visto como um presságio de morte para muitas pessoas. Se um pássaro entrar voando em sua casa, a morte ocorrerá dentro de 3 dias. Casa era invariavelmente associada à morte ou ao azar extremo, especialmente para as mulheres da casa. Há evidências de que essa associação foi tão bem aceita que, sob a antiga lei de Brel, uma mulher solteira que engravidou e poderia provar que havia se assustado com um pássaro voando para dentro de sua casa, especialmente pegas, corvos ou corvos, para alguns razão cinematicamente sempre associada com o diabo ou espíritos malignos e, portanto, as tradições de saudar pegas e a cantiga infantil 1 para a tristeza, 2 para a alegria. WTC. Então ela teria sido inocentada de quaisquer acusações de transgressão, e sua virgindade seria não estar mais em questão, mandatado pelos juízes. Independentemente do simbolismo ou superstições envolvidas, a capacidade destrutiva dos pássaros quando confinados em pequenos espaços ou quartos ou a habilidade dos pássaros de roubar coisas, particularmente coisas brilhantes ou cintilantes como joias, foi bem estabelecida, e esta pode ser a base para muitas dessas crenças. Às vezes, também, pássaros pequenos pulando, forrageando, pulam em uma área para ver se há comida lá. É uma boa sorte um pássaro voar para dentro de sua casa. Existem algumas variações regionais de superstições em torno de pássaros voando para dentro de sua casa, mas em geral não é considerado um sinal de boa sorte. Na verdade, exatamente o oposto é verdadeiro. Considera-se que um pássaro voando em sua casa precede o recebimento de notícias muito ruins. Muitas pessoas veem esse incidente em comum como um presságio de morte. A cor do pássaro importa. Durante séculos, os pássaros foram associados a notícias e mensageiros. Isso remonta a quando os pombos, correio eram usados para enviar mensagens em todo o país. O significado do pássaro na casa e a mensagem que eles supostamente carregam são malignos. Claro, isso se relaciona com muitas outras superstições que cercam os pássaros. Por exemplo,
Pássaros como corvos e corvos estão intimamente ligados à morte e provavelmente vale a pena evitá-los em geral. Em raras ocasiões, um pássaro entrando em sua casa pode ser considerado um sinal de boa sorte. Se um pássaro branco, como uma gaivota ou uma pomba, entrar em sua casa, isso pode ter conotações positivas. Esses pássaros podem estar trazendo uma mensagem de amor, boas notícias ou boa sorte iminente. Portanto, se você vai deixar um pássaro voar para dentro de sua casa, certifique-se de que seja um pássaro branco. O que fazer se um pássaro entrar em sua casa? Por causa das superstições e histórias relacionadas com pássaros voando em casas, muitas pessoas podem entrar em pânico se tal evento ocorrer. Esta não é a coisa certa a fazer. Você pode tentar evitar essa situação como um defensor de pássaros. Em primeiro lugar, você deve se livrar do pássaro, sem prejudicar a criatura. Ferir o pássaro provavelmente só trará mais má vontade e azar para a sua casa. Em primeiro lugar, abra todas as portas e janelas. Você precisa criar uma avenida para que ele escape. Em seguida, usando alguma proteção para os olhos, se possível, você deve guiá-lo com cuidado até a saída. Um pouco de persuasão e bajulação suaves devem encorajá-lo a ir embora, mas você não deve assustar ou enervar o pássaro. Uma vez que o problema imediato tenha sido resolvido, você pode passar para o problema de limpar sua casa do azar. É importante não se preocupar muito com os sinais ruins. Você pode tentar fazer algumas coisas simples para trazer um pouco de sorte para conter a energia ruim. Por exemplo, você pode considerar cruzar os dedos, fazer pedidos por 1 centavo ou pendurar uma ferradura na porta da frente. Uma das maneiras mais eficazes de combater esse tipo de azar é sair do seu caminho para mostrar bondade aos pássaros. Por exemplo, você pode pendurar alimentos para pássaros em seu quintal, montar uma casinha de passarinho ou até mesmo construir uma casinha para passarinhos de andorinha. Isso deve ajudar a restaurar algum senso de equilíbrio e equilibrar os maus presságios. Leia também como tirar um pássaro da garagem, caso precise. E se um pássaro estiver batendo na sua janela? Infelizmente, os significados disso são igualmente ameaçadores. Esse som é realmente assustador para um grande número de pessoas em todo o mundo, por causa do que ele prediz. Acredita-se que um pássaro bicando em sua janela seja um sinal de morte para alguém na casa. Isso também pode ser um sinal de morte para alguém que não é da família imediata, mas sim da família estendida. Na cultura gaélica, isso pode estar relacionado ao conto do Banshee, uma criatura assombrada que se diz que bate nas janelas das casas onde a morte está prestes a acontecer. Por razões óbvias, isso não é muito bem recebido. Pode haver uma explicação mais inocente. Frequentemente, os pássaros ficam simplesmente surpresos com a visão de seu próprio reflexo e bicar na janela é como eles tentam mostrar domínio para esse novo pássaro, seu reflexo. No entanto, isso fará pouco para acalmar os nervos das pessoas mais supersticiosas. E se um pássaro voar em sua janela? Um pássaro voando em sua janela também pode ser visto como um evento muito simbólico, cheio de significados potenciais. Você também deve ter ouvido o ditado: um pássaro voa para dentro da minha janela, a morte está batendo na minha porta. Muitas pessoas consideram que isso tem o mesmo significado que um pássaro batendo na sua janela, ou seja, uma morte iminente, mas isso é muito simplista. A verdade é que um pássaro batendo em sua janela pode prever uma grande mudança em sua vida, forçando você a mudar de direção. Assim como o pássaro para no meio do caminho e precisa se reorientar, o mesmo acontecerá com algum membro da família. Claro, uma vida importante pode até ser uma morte na família, mas também pode ser uma mudança de carreira, um novo bebê ou simplesmente um novo propósito na vida. Um pássaro voando em sua casa não precisa ter um significado sombrio e sinistro. Pode ser o início de uma nova fase gloriosa em sua vida. É especialmente auspicioso se a ave consegue se levantar após o acidente, reafirmar-se e voar para longe com segurança.